Olá, sejam muito bem-vindos! Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Nossa aula 8, Objetos de Conhecimento, Esferas e Práticas de Linguagem, Análise de Discursos e Atos de Linguagem, Investigação de Temáticas, Questões e Desafios Contemporâneos, Processos de Produção e Inovação com as Linguagens, como detalhamento, processos de criação das políticas públicas culturais para a promoção das intervenções dirigidas aos desafios da contemporaneidade a nível local e global, circulação de produções artísticas em diferentes mídias que promovam ações sociais e políticas discutindo princípios e objetivos dessa atuação de maneira crítica, criativa, solidária e ética, aproximação social, envolvendo produções artísticas criadas individual e ou colaborativamente que discutam os desafios atuais. Muito bem, vamos à nossa aula. Certo, vamos iniciar a nossa aula começando com a compreensão de cultura. Sim, cultura. O que é a cultura exatamente? Vejamos que podem ser diversos sentidos possíveis para a palavra cultura. Então, quando falamos de cultura, vamos estar falando de um fenômeno que abrange a coletividade e assim pode ser visto como um patrimônio material e intelectual compartilhado por um grupo social, criando e transmitido ao longo das gerações. A cultura engloba tudo: linguagem, comportamento, símbolos, técnicas, objetos, ideais, crenças, todas as produções materiais e imateriais de um grupo social. Por exemplo, vejamos aqui nas imagens. Quando falamos desse patrimônio imaterial, estamos falando de uma cultura que cria possibilidades. Então, aqui temos desde a questão do comportamento, os símbolos, objetos, as técnicas, tudo vai construindo esse arcabouço, ou seja, a cultura ela é construída por um povo. E segundo Darcy Ribeiro, que é um antropólogo, ele chama a cultura de tudo aquilo que é produzido pelo homem, assim sendo até mesmo seus pensamentos. Então, a questão da criação da cultura ela também pode ser vista como arte. Vamos ver então que definir a arte é bem mais complicado que definir cultura, porque passa pela necessidade do homem se expressar. Então, alguns artistas, eles são reconhecidos por sua humanidade como tais. E aqui temos, por exemplo, Van Gogh, Shakespeare, né? E hoje temos também a questão da música, que são compostas. Um exemplo disso, os Beatles. Assim, se olharmos para trás, veremos que algumas obras tiveram tamanha força e influenciaram de tal modo a produção de outros artistas e o comportamento da sociedade que se tornaram modelo do que seria a grande arte. Vejamos alguns exemplos. A fotografia. Sim, a fotografia foi responsável por uma grande revolução na pintura, já que possibilitava uma representação perfeita do objeto fotografado. Essa representação desejada pelos pintores desde o início do Renascimento, quando se iniciou uma intensa pesquisa de técnicas para melhor reproduzir a realidade. Embora ela tenha aparecido mesmo no século XIX, a fotografia começou a ser inventada ainda na Antiguidade, quando se descobriu o princípio da câmera escura. E basta você fechar completamente um local. A história oficial registra 2 inventores que arrumaram uma solução para isso, quase na mesma época ali na Inglaterra, né? Um na Inglaterra, que seria o Henri, e na França, o Louis. Assim, vejamos também que quando falamos da fotografia, vamos estar falando das possibilidades de
grandeza. Sim, vamos acompanhar um pouco? Vejamos um vídeo explicando sobre. Ok, pessoal, quando a gente falar em grandezas, vem logo à mente o quê? Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Para você pensar no que difere uma da outra, é só pensar no seguinte: uma grandeza é chamada de diretamente proporcional quando os seus valores aumentam proporcionalmente ou eles mesmos também diminuem proporcionalmente. E uma grandeza é chamada de inversamente proporcional quando um valor aumenta e o outro diminui proporcionalmente, tá? E também a gente pode comparar na altura de objetos. Por exemplo, você verifica na figura em tela aí que nós temos uma câmera, onde essa câmera ela possui um elemento, um objeto que é a vela, tá? E essa imagem da vela ela é invertida para dentro da câmera. Todavia, os raios de luz no sentido do objeto para a câmera se tornam referências para o cálculo de grandezas como a altura do objeto, a altura da imagem, a distância entre o objeto e a câmera e também o comprimento da câmera escura. Muito bem. Então, foi possível compreender aí a questão da grandeza? Sim. E quando falamos da grandeza, estamos compreendendo isso na arte. Exatamente. Aquilo que é perfeito também é proporcional. E podemos ver isso numa obra bem famosa. Sim, Mona Lisa. Também nos mostra essa questão da proporção, da grandeza. E claro, foi um quadro em que nos trouxe uma elaboração, várias possibilidades de refinamento técnico também. Porém, ainda não chegando à fotografia, mas trazendo nuances, reflexões e até mesmo alguns detalhes que quadros anteriores não reproduziam. Mas essas fotografias, elas também passaram por uma evolução. Então vejamos a diferença das fotografias antigas e das fotografias atuais. Percebe aí que existe a evolução não só na questão técnica da pintura, mas também da fotografia. Antes tínhamos ali um registro em preto e branco, agora temos registro colorido. A nitidez não era tanta. Hoje temos uma nitidez que, se você escolher ali, colocar um zoom, uma opção de detalhamento na foto, você consegue registrar aquele momento tal qual era. Assim, a aproximação social através de produções artísticas pode envolver uma vasta gama de conteúdos, especialmente aqueles que abordam os desafios contemporâneos. Então, vamos falar aqui de algumas questões sociais e de justiça. Sim, falar de arte também é falarmos dessa questão política, entendendo que a arte ela também é crítica. Pois, quando colocamos uma manifestação artística, estamos trazendo a nossa opinião e, assim, dando voz a muitas situações que talvez ficam veladas. Então, comecemos vendo, por exemplo, a questão da desigualdade social, que podem ser vistas como obras que retratam a desigualdade de renda, pobreza e exclusão social, bem como a discriminação. E direitos humanos também, né? Que a arte, ela também aborda isso. Sim, por exemplo, abordando o racismo, que é esse preconceito, ou seja, a ausência desse conhecimento. Preconceito você não conhece e você cria um julgamento anterior. Assim, é uma discriminação que você cria sem conhecer o indivíduo, a comunidade, a pessoa. Dessa forma, você acaba o quê? Marginalizando também. E vejamos, por exemplo, o sexismo, né, que é uma maneira de discriminar alguém pelo seu sexo ou gênero, ou mesmo a homofobia que pode ser tratada. Nas nossas obras atuais, contemporâneas, temos bastante desses temas abordados, que a homofobia pode ser definida como uma série de atitudes e sentimentos negativos, claro, que levam ali também a questão do preconceito, certo? Por esses indivíduos que podem ser bissexuais, transexuais, travestis.
E temos também a transfobia, que é o preconceito e a discriminação em razão da identidade de gênero contra travestis e transexuais. Uma pessoa transexual possui uma identidade de gênero diferente do seu sexo biológico e existe aí um preconceito ainda que essas pessoas passam. E tudo isso é possível, sim, identificarmos na arte, trazer uma forma de conscientização através de produções artísticas. Vejamos algumas obras que nos apresentam essas questões. Podemos ver, por exemplo, na obra de Cildo Meireles. Aqui vemos também um elemento, que é o quê? A instalação. Então, essa instalação ela é composta por materiais simples e de cotidiano também. Lembrando que a instalação ela é uma manifestação em que pode ocorrer ou não ali a participação do público. E assim ela fica exposta para a plateia. A obra pode incluir barracos feitos de material reciclado, objetos enferrujados e itens que simbolizam a luta diária pela sobrevivência. O ambiente. Sim, a ambientação busca reproduzir a atmosfera das favelas ou áreas marginalizadas, criando um espaço que permite ao espectador experimentar de forma visceral a realidade da pobreza. E a interatividade? Muitas das instalações de Meireles são interativas, convidando os espectadores a caminhar pelo espaço, tocar nos objetos, refletir sobre as condições de vida representadas. E aqui também vamos ver o impacto dessa mensagem, que é o quê? A conscientização, que ao imergir os espectadores na realidade, as pessoas passam a viver aquela situação, a enxergar dentro daquela obra a compreensão e a empatia pelas dificuldades enfrentadas por aquela parcela da população. Também a questão da crítica social. A obra critica a desigualdade, também traz a questão ali da conscientização da pobreza e a reflexão, que a instalação não só expõe a realidade da pobreza, mas também convida à reflexão sobre possíveis soluções e ações para combater a desigualdade. Sim, quando falamos dessa realidade, dessas desigualdades, temos obras também contemporâneas, como por exemplo os nossos grafites, murais, e eles podem ser vistos no nosso dia a dia. Quando você está no meio urbano, muito facilmente você encontra grafites, sejam em viadutos, em paredes, que você vai se locomovendo e vai percebendo ali uma opinião artística, que é exatamente isso que estamos colocando, a questão política nas artes. Podemos ver também a questão do meio ambiente e sustentabilidade como temas contemporâneos. Sim, quando falamos dessa temática, vamos ver várias mudanças climáticas, por exemplo. Atualmente já vivemos essa realidade. Quando percebemos que algumas manifestações que nós acabamos inferindo na natureza, toda ação cria uma reação. Assim, a natureza também vai nos mostrando movimentação e os artistas também vão trazendo obras de conscientização para que possamos mudar certos comportamentos respeitando a natureza, assim pensando na questão da conservação e da sustentabilidade. E temos uma obra também, Campo de Trigo, traz aí um confronto, certo? Que nos mostra, a Agnes, ela traz essa questão da conscientização da arte ambiental. Então, quando ela traz em sua obra essa conscientização, nos mostra essa relação da natureza e da urbanização, destacando assim a importância dessa sustentabilidade e da segurança que é necessária em áreas urbanas. Temos também a obra Purple. Aqui vamos ver que o artista ele nos apresenta um trabalho de instalação de vídeo, que são 6 canais que combinam imagens de arquivos e filmagens contemporâneas que passam a mostrar os efeitos dessas mudanças climáticas em diferentes ecossistemas ao redor do mundo. Temos também a obra de Terrenos Residuais.
Sim, que traz como descrição dessa obra, ou seja, a explicação dessa obra, nos apresenta que dentro desse contexto da conscientização, dessa sustentabilidade, que passa também a ser um reflexo da nossa arte e também do nosso comportamento, visto que muitas das vezes no nosso dia a dia não temos a conscientização ambiental, até mesmo com o descarte do lixo, daquilo que consumimos. Então essa obra traz uma conscientização também com esse lixo, trazendo a questão da reciclagem e desigualdade. Temos a obra também Aerocene, que nos traz aí a questão de um projeto que consiste em esculturas que são movidas por energia solar. Sim, que flutuam sem o uso de combustíveis fósseis, promovendo assim uma questão de conscientização, e, claro, sem poluição. Temos também nas nossas obras a questão da tecnologia e sociedade. Quando falamos desse impacto na tecnologia, trazemos também reflexões sobre como, por exemplo, a nossa vida cotidiana, como estamos levando isso para as nossas relações, até mesmo a questão da segurança, da privacidade, quando falamos dessa questão dos nossos dados, da questão da segurança cibernética, da inteligência artificial. Hoje temos também um olhar para a inteligência artificial que pode ser desenvolvida junto com as artes. Tudo é o quê? Uma conscientização de utilização. Temos também a questão da cultura e identidade. Quando falamos de cultura e identidade, vamos perceber a diversidade, as infinitas possibilidades de expressar e trazendo também a questão do patrimônio cultural, que é tudo aquilo que é de tradição, é história e assim também realidade de um povo. Em seguida, vamos ver também possibilidades de divergências e possibilidades também de orientações, trazendo essa diversidade desde a sua etnia, trazendo essa diversidade na questão de rituais, religiosidade. Então, a cultura, ela traz consigo esse caminhar junto com a arte, é uma construção. Seguindo, vamos perceber que artistas contemporâneos abordam questões de identidade pessoal, gênero, orientação sexual, em suas obras, e aqui estão alguns dos destaques. Vejamos alguns. Sim, vamos ver então aqui a obra Rostos e Fase. Sim, que é uma obra feita por uma fotógrafa que nos vai trazer essa conscientização dos indivíduos LGBTQI+. E nos traz também essa conscientização para a diversidade, que é uma classe que está lutando pelos seus direitos. Então, ela vem explorar essas identidades, trazendo ali também a questão da sua experiência enquanto mulher negra e queen. Também temos aqui a obra Serité, que traz nessa obra, sim, também fotógrafo. Aqui vamos ver que é uma fotógrafa americana e que traz essa conscientização também da identidade de gênero, sexualidade, e que vem colocando-se nesse lugar enquanto uma artista que se mostra lutar pela classe e trazendo também os desafios vivenciados. Vamos aqui seguindo, vendo que ela passa a documentar casais lésbicos e traz também realidades desses casais. Seguindo, vamos ver aqui uma obra chamada Um Tipo 2. Sim, que traz aqui a conscientização com relação à identidade racial, de gênero e sexualidade. Então, é uma obra que traz a representação da mulher negra, traz também a questão desses estereótipos e a diversidade. E artistas contemporâneos são conhecidos por celebrar a diversidade étnica. Então, quando falamos dessas obras,
vamos ver que são obras também politizadas. E aqui temos também alguns artistas. Então vejamos aqui. Sim, temos aqui a obra O Balanço, né? E temos também um artista que nos traz esse tema desde a identidade da cultura global, utilizando também tecidos africanos, vibrantes, e traz ali a questão cultural desses estereótipos. Consigo também vem trazendo essa instalação que nos mostra também a referência aos manequins, também trazendo essa questão da simbologia e da divisão colonial da África. Temos também outro artista que nos apresenta aqui o corte. Vejamos, é uma artista americana que nos traz com suas silhuetas recortadas que exploram temas de raça, gênero e identidade cultural. Sim, ela passa a fazer uma instalação, em que foi feita de açúcar, abordando a história da escravidão e a exploração econômica. Então, suas obras frequentemente abordam a complexidade das relações raciais na América. Temos outro artista também que nos apresenta em suas obras a questão também da escultura feita de tampas de garrafa, de alumínio e outros materiais reciclados. Suas obras celebram a cultura africana e exploram também temas de consumo. É possível perceber que ele traz também a questão dos materiais e sua conexão com tradições culturais africanas. Sim, temos uma outra artista aqui que nos traz também a questão da abordagem de temas de identidade cultural, também trazendo a questão da liberdade de expressão e direitos humanos, mostrando também em sua instalação a questão das sementes do girassol de porcelana feita à mão ali por artesãos chineses, refletindo a questão dessa produção em massa e também trazendo a questão dessa cultura material e a preservação histórica. Temos ainda também uma coleção francesa, que nos traz aqui também a questão dessa história e, claro, também a questão da cultura afro-americana. Quando falamos dessa artista, vamos ver aqui uma jovem negra que vem trazendo essa questão da liberdade do empoderamento. Em seguida, vamos avançando, vendo também que ela nos mostra essa questão de ser artista negra, e passa a nos conscientizar sobre a questão cultural e artística. Vejamos também aqui uma próxima obra que nos apresenta também colagem, escultura, vídeos e passa a explorar a identidade feminina, trazendo até mesmo temáticas como a questão da diáspora africana e a cultura global. Aqui temos também uma série que passa por instalações e podemos abordar aqui a questão da história e da mitologia africana. E quando falamos também dessa exposição, estamos falando de explorar temas de identidade e transformação cultural. Assim, vamos enxergar que existem possibilidades de expressar e de mostrar que todas as artes, elas também são temas políticos, conscientizando que quando falamos dessas possibilidades de temas contemporâneos, estamos trazendo opiniões e automaticamente nos colocando em um lugar de seres politizados. Então, fazer arte na contemporaneidade é nos colocar em lugar também de seres reflexivos, críticos e, claro, enxergando que isso tudo pode ser algo em que eu expresso, eu dou minha opinião, eu trago uma manifestação, mas sem precisar depredar, sem precisar ferir ou denegrir a imagem de ninguém. Então, quando falamos da arte dentro desse contexto cultural, de tecnologia e político,
estamos nos colocando num lugar de cidadãos e seres politizados, trazendo aqui a conscientização de que cada obra possui consigo também toda a bagagem daquele artista e que cada artista traz consigo aquilo que foi vivenciado, uma parte da história. Então, toda arte que é produzida traz também um pouco da história daquele artista. Mesmo que você olhe e busque interpretar apenas os temas principais daquela obra, vai ter a sensibilidade de um ser humano. Vai ter ali por trás a opinião e a experiência de alguém. E toda arte, ela é produzida também pela necessidade de expressar, seja um sentimento, seja uma opinião, até mesmo quando não conseguimos verbalizar, estamos trazendo na forma da nossa arte, seja por meio de uma instalação, de um quadro, de uma música. Foi possível observar que, dentre todas essas temáticas contemporâneas, muitas se repetem, como, por exemplo, a questão do preconceito, né? A luta na questão das classes. É possível observar também a questão do meio ambiente. Hoje, várias artes são produzidas de forma a conscientizar também para o nosso ecossistema, né? Então, toda vez que surge uma subcategoria artística, ela vem trazer ali consigo uma parte da história. E essa história nem sempre é apenas para ser admirada ou ser bonita, mas sim para ser refletida e crítica. Todas essas possibilidades, todos os artistas apresentados hoje foram algumas pinceladas, algumas possibilidades, mas muitos de nós nos manifestamos e colocamos no nosso dia a dia em forma de arte nossas opiniões pessoais, seja uma opinião política, seja uma divergência até mesmo dentro do seu grupo social. Mas é dessa forma que vamos conseguindo construir uma arte que vai sendo voz e vai trazendo vez para todos aqueles que talvez não conseguem se colocar na sociedade, não conseguem ser reconhecidos e valorizados da forma que deveriam. Então, a nossa arte, ela é sim para ser vista, mas também é para trazer a opinião de um artista. Ela é sim para ser admirada, mas também para ser criticada. Ela é sim para ser bela, ser admirada como algo fantástico também, mas ela pode trazer muita dor, pode trazer ali uma opinião divergente daquilo que talvez sai do senso comum ou do que a maioria convém. Então, hoje conseguimos enxergar um pouco dessas possibilidades artísticas e de tudo aquilo que colocamos como manifestação artística dentro do nosso contexto atual.